Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vocês me perguntem, eu já fiz o Pix, tá? Tá lá na minha rede social, na rede social da minha esposa. Fiz uma aposta com ela, perdi e doei para a campanha da Arena Corinthians, como todo mundo sabe. Quer saber o valor? O valor tá lá, tá? Vamos falar do jogo. Bom, gente, tem duas óticas aqui pra gente analisar, né? Tem o grande, esplendoroso momento do Corinthians e o péssimo, lamentável e melancólico momento do Grêmio. Vamos começar pelo Corinthians, porque impressionante, cara. Impressionante, que reta final. Eu tava pronto aqui, tava pronto pra espinafrar e reclamar da arbitragem. De que jeito? Que moral eu vou ter pra reclamar de um lance da arbitragem? Ah, o jogo estava 0 a 0, poderia ter tido outro destino. Do jeito que a gente está jogando? Do jeito que a gente jogou? Do jeito que a gente vem jogando? O que me garante? Primeiro, que eu ia acertar o pênalti. Segundo, que eu não ia tomar uma virada, que eu não ia perder o jogo da mesma forma. Não tem como saber, evidentemente. E houve um pênalti não marcado em favor do Grêmio. Fato. Em cima do Soteldo. Um absurdo, um escândalo, como vem sendo vários lances da arbitragem, não só contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio começou a primeira rodada num pênalti escandaloso contra o Vasco, com uma mão na bola, que o árbitro foi até punido, foi para a geladeira, porque não marcou aquele pênalti, e termina na última rodada com um pênalti não sendo marcado. O pênalti do Jeromel no Yuri foi muito claro, e o árbitro nem enxerga no campo. É um pênalti tão claro que é para ser marcado no campo, mas ele não marca, porque ele é ruim, o Paulo César Zanovelli. Ele é péssimo. Ele pegou geladeira em vários momentos do campeonato e ganha de presente um Grêmio e Corinthians na última rodada, para vocês terem uma ideia. Ele precisa do auxílio do VAR para marcar o pênalti que existiu a favor do Corinthians, mas ele não marca o pênalti a favor do Grêmio e nem teve auxílio do VAR. O VAR sequer o chama para uma revisão. Então, assim, difícil, né? Aí depois uma confusão com o Grêmio perdendo a cabeça, com o Vila Sante perdendo completamente a cabeça, batendo, dando soco em jogadores do Corinthians, não sendo expulso, porque aí o cara vai no VAR, fica uns 10 minutos no VAR, vai lá e expulsa um de cada lado, o Martini só apanhou, o Dodi meio que se provocou ali, mas o Vila Sante fez coisa muito pior, o Kaique, o goleiro, fez coisa muito pior, deu uma gravata no Memphis Depay e teve que buscar uma bola no fundo da rede de uma bicicleta feita pelo holandês. E depois tomou uma corneta na rede social. Esse é o Grêmio. É completamente desmoronado emocionalmente, desequilibrado, desorganizado, amassado pelo adversário e que reage dessa forma, melancólica, sabe? Deprimente. Cara, que vergonha, que vergonha. Por tudo, pela postura, pela despedida do Jeromel, que não merecia isso, pela maneira como o time se portou em campo, pela escalação do Renato. Cara, tudo foi ruim. Só não foi o torcedor que realmente compareceu e felizmente, hein? Felizmente conseguimos aquela vitória diante do São Paulo. Com o São Paulo, cara, que não tá ganhando de ninguém, que não ganhou de ninguém nessa reta final e que no final do jogo quase empatou. Mas não fosse aquela vitória, o Grêmio termina com famigerados 45 pontos. O Grêmio termina o Campeonato Brasileiro com 45 pontos. Que coisa ridícula. Ah, teve a enchente, a logística atrapalhou, e a gente já cansou de falar isso, tá chato, tá repetitivo. Sim, o Grêmio teve uma interferência dito, não tem como, você passa meses sem jogar no teu estádio, é óbvio que afeta, mas quando o Grêmio voltou para o seu estádio, quando o Grêmio teve para si a chance de, ok, com bons investimentos na janela do meio do ano, com um elenco que não era para estar ali embaixo, com um elenco que era para... Pô, o Vitória tem mais elenco que o Grêmio, o Fortaleza gasta mais do que o Grêmio, para você ver a incompetência desse time e desse elenco e dessa gestão. Então, assim, o Grêmio tem muito a explicar e tem muitas reflexões a fazer, especialmente se o Renato vai continuar ou não. Se o Renato vai seguir, que decida logo, porque eu fiquei bem na dúvida. Tem gente que já tem certeza de que ele vai embora, ele vai ter uma reunião com o presidente Alberto Guerra nessa segunda-feira. Eu não tenho a menor convicção do que vai acontecer. Em algum momento o Guerra fala que os ciclos precisam ser encerrados e respeitados, em outro momento ele diz que ouve o torcedor, mas ao mesmo tempo vai pensar no que é o bem para o clube, enfim, no que é o bem para o futuro do clube. Então eu não sei. Eu tenho uma sensação de que o Alberto Guerra, eu posso estar errado, não vai querer que Renato se despeça do Grêmio dessa maneira.
que ele vai querer pelo menos até o Campeonato Gaúcho, dar uma nova chance, porque eles entendem, o Grêmio entende que a enchente atrapalhou. E que não fosse a enchente, o Grêmio teria tido melhores resultados. Então eu imagino que o Guerra vai dar mais uma chance para o Renato, e ao mesmo tempo na entrevista ele diz que vai depender do Renato também, porque daqui a pouco o Renato está de saco cheio e resolve ir embora. Mas eu não sei, bom, ele não vai ganhar em nenhum outro lugar o salário que ele ganha no Grêmio, em nenhum outro lugar ele vai ter o comando, a estrutura e tudo que ele tem à disposição no Grêmio. Então não sei, eu realmente não sei o que pode acontecer, a gente vai ter a resposta, eu espero, nessa segunda-feira. Depois o Renato diz, na terça-feira eu vou embora para o Rio de Janeiro de férias, né? Mas eu espero que até lá eles tenham resolvido, porque senão o Grêmio tem que correr atrás de um novo treinador, e tudo que envolve o Renato, né? Aí é preparação física, é auxiliar, é todo o staff. Para o Grêmio fazer uma ruptura. Se não, então que comece a trabalhar para o ano que vem, porque tem muita coisa para ser corrigida. O Corinthians, voltando ao Corinthians, fez isso com esse Grêmio. Amassou, botou no bolso, dobrou e passou por cima. E sem fazer força, tá? Sem fazer força. O Grêmio começa o primeiro tempo meio que dando uma ameaçadinha, né, numa escalação kamikaze do Renato, né, com 4-2-4, 2 volantes ali, o Dodi e o Vila Sante com 4 atacantes. Ele bota o Diego Costa, que foi uma figura nula no jogo, com o Bright White, o Soteldo e o Pavon. E aí eu pergunto para você, ok, o Grêmio queria se despedir do torcedor, queria dar uma boa despedida para o Jeromel, contra esse Corinthians? Um 4-2-4? O Renato não tem visto o Corinthians jogar? É um dos melhores times do segundo turno, um dos melhores times do campeonato, desse momento do campeonato, jogando um futebol comparável ao do Botafogo e só. Nenhuma outra equipe está jogando mais do que o Corinthians nesse momento, a não ser, e olha, dá jogo, hein, o Botafogo, que é o campeão brasileiro. Então, contra esse time, de novo, né, como acontecera nas Copas, contra o Fluminense, contra o próprio Corinthians, o Renato abre o time e deixa 2 meias que ele tem, o Cristaldo e o Monsalve, no banco de reservas. O que acontece? Ele toma um passeio no primeiro tempo. Um passeio. Foi 1-0 e poderia ter sido mais. O Yuri já tinha feito um gol, anulado por impedimento. O Memphis estava dando tapa para lá e para cá. Sim. Foi 1-0 e poderia ter sido mais. Memphis sozinho, o Grêmio sofrendo nas costas do Reinaldo. 2 volantes não segurando a armação do Corinthians, porque aí você tem Carrilho solto no jogo, Rodrigo Garro e o Memphis vindo de trás, jogando assim, ó, como quer, e o Yuri Alberto a todo instante recebendo bolas. Até que acontece a penalidade, uma fatalidade. O Jeromel, que estava ganhando todas, chegou atrasado, o Yuri foi mais rápido do que ele, cometeu a penalidade. Já teve o pênalti lá no Soteldo, que a arbitragem não marcou, já falei sobre isso, mas esse aconteceu também e esse tinha que ter sido marcado. O Yuri vai lá, todo mundo queria, essa era a meta, né, transformar o Yuri como artilheiro. Ele vai lá e faz o 15º gol dele no campeonato. O Alejandro também tem 15 do Vitória, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto, goleador do Campeonato Brasileiro. Desde 2017 o Corinthians não tinha um artilheiro como seu goleador. E 31 gols no ano. Aí ninguém empatou com ele. Ele se isolou na artilharia máxima do Brasil. 31 gols o Yuri Alberto. Deslocou o Kaique, né, quase no meio do gol. O Kaique pulou para o outro lado, 1-0. E repito, poderia ter sido mais. Segundo tempo, aí o Renato desfaz o sistema, né? Tira o Diego Costa, que repito, foi uma figura nula no jogo, coloca o Cristaldo. É o Cristaldo, né? Tô com as trocas aqui. O Cristaldo entra no lugar do Diego Costa, exatamente. Aí ele desfaz o 4-2-4. Mas pouco adianta, o Grêmio tem 5 minutos de pressão. 5 minutos de pressão no segundo tempo. A partir dali, o Corinthians retoma as rédeas da partida e começa, especialmente atacando o espaço, porque o Grêmio tentou se soltar numa desorganização completa, um catado em campo. E aí o Corinthians, cara, era questão de tempo, a ponto de o Grêmio tomar um gol do Charles, que era um jogador que estava assim até meio que quase fora dos planos nessa reta final de ano, pouco utilizado, que inclusive tem uma vinculação com o rival, né, com o Inter, não tinha marcado ainda com a camisa do Corinthians, entra dentro da área, né, aparando um cruzamento do Romero, que entra muito bem no jogo, inclusive, e faz o segundo gol. O Charles, sim. O Charles entra no lugar do Breno Bidon, o Martínez entra no lugar do Ranieri, acaba expulso, né, naquela confusão que eu já citei. O Alex Santana, que participa do terceiro gol, entra no lugar do Carrilho. O Romero no lugar do Garro. E o Thales Magno no lugar do Yuri Alberto, para ser ovacionado pela torcida numerosa, inclusive, presente do Corinthians lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Aí vem o terceiro gol, que é a pá de cal, né?
que é o requinte de crueldade máximo, que é a cereja do bolo, que é uma jogada do Alex Santana, o Kaique dá rebote, e aí o Memphis de costas dá uma bicicleta, uma meia bicicleta, um voleio de costas, o que como você quiser, mas é uma bicicleta, né? E faz o terceiro gol do Corinthians. A patrocinadora do Corinthians quer trazer um novo midiático, tá? Ó, presta atenção. A gente não pode ficar soberbo, né? Com esse final de ano. A patrocinadora do Corinthians quer trazer 2 midiáticos para o clube em 2025. Não estou falando que são nomes, mas assim, são 2 titulares. Um zagueiro e um atacante, tá? Ou meio atacante. Se vai trazer, é isso que eu falo, eu não vou cravar. Mas eu já trouxe essa informação e muita gente confirmou. Eles gostaram muito do retorno que o Memphis deu, tá? O Memphis, ele, enfim, tem dado um retorno de mídia maravilhoso. Eles gostaram da ideia e querem ajudar o Corinthians. Outro motivo que faz a patrocinadora ajudar o Corinthians é o fato do Corinthians ter sido fiel à patrocinadora no momento mais difícil dela, que foi o momento das investigações, de gente presa, aquela coisa toda. Então isso deixou a relação bem estreita e saudável, tá? Então a gente vai ter um grande jogador, entendeu? Se vamos ter 2, vai depender muito das negociações. O Corinthians mantém conversas com o Sérgio Ramos ainda? Mantém conversa com o Sérgio Ramos. O Corinthians tem conversa com o Pogba? Nunca ouvi falar, tá? Mas eu não duvido que o Corinthians possa começar a negociar com o Pogba, sabe por quê? Porque essa diretoria, ela ouve muito as redes sociais. E eu vou falar um negócio para vocês, o Memphis Depay é um cara que as redes sociais já sugeriam ele no Corinthians. Digo, o torcedor corintiano, o Memphis lá, ninguém quer o cara. Tô mentindo? Antes do Corinthians contratar o Memphis, antes de eu chegar com a notícia oficial da negociação proposta que o cara tinha gostado, né, que explodiu, foi o dia que explodiu, antes disso, você já via torcedor falando, tem um Memphis aí, sugerindo, o cara tá treinando separado. Vocês viram ele lá? Eu lembro de uma postagem dele em Mônaco, na França. Ele estava em Mônaco, se eu não me engano. Não é isso, gente? Me corrijam se eu estiver errado. O Memphis todo fortão, treinando em Mônaco. O cara tá lá, até agora não acertou com ninguém. E eu lembro que eu trouxe, no dia da bomba, eu falei, gente, o Corinthians só tem um rival para contratar o Memphis Depay. Só um concorrente, se chama Sevilha. Aí eu lembro que no dia seguinte eu vim com a notícia boa. Sevilha, o Memphis recusou. Porque o Memphis tinha uma proposta para ganhar um pouquinho menos no Sevilha. Ele pensou, vou ganhar menos no Sevilha, que é um clube que eu não vou ganhar nada, não vou chamar atenção. O cara falou, vou viver uma experiência nova e ainda vou ganhar mais no Corinthians. O cara é gênio, entendeu? O cara é gênio, né? Então, assim, eu tinha sugerido ele aqui no almoço da Fiel, Lucas Melquiades, estava em Mônaco. Então, gente, é um cara que em uma praça mesmo, treinando, né? Vocês estão lembrando disso, né? A Carla Viviane. Samir, não sei se você concorda, mas o Fabinho Soldado também foi uma das melhores contratações do Corinthians. Acho que a mudança começou por ele, sim. Eu trouxe esse ponto, Carla. Foi um acerto, foi uma revelação, né? Porque o Fabinho Soldado, aliás, foi bastante criticado quando chegou, que não fazia a função de executivo, né? Ele trabalhava mais na área do scout lá, ele não era o executivo que ia no mercado e tinha os contatos. E ele acertou muito nas contratações. Então, não precisa nem falar que realmente é uma das contratações mais importantes e foi uma revelação, né, do ano, o Fabinho Soldado como dirigente, tanto que tem clubes aí que estão interessados nele. Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Inter de Porto Alegre. Vários clubes aí já fizeram contato com o Fabinho Soldado e ele quer ficar no Corinthians. Ele quer colher os frutos, né? Ele acredita que no trabalho do Fabinho Soldado, ele acredita que o Corinthians vai ganhar títulos em 2025 e ele já quer contratar alguns jogadores mais jovens para 2026. Olha a cabeça dele, já está pensando em 2026.
Se o Fabinho Soldado, isso é informação exclusiva, tá? Que ele quer trazer alguns jogadores mais jovens, né? Porque o elenco em 26 vai ficar velho. E eu já tinha feito essa análise, que esse elenco em 26 vai ficar velho. O ano do título com esse elenco é 25. E ele já está pensando, né, em trazer reforços, jogadores mais jovens, principalmente no segundo semestre, já pensando na temporada 26. Então, um cara que está pensando na temporada 2026 é um cara que quer ficar no clube, pô. Não precisa nem dizer o quanto ele é importante para o Corinthians hoje e pretende ficar. Igor Viana, parabéns pela coerência e pela honestidade, Samir. Na minha opinião, o principal nome do ano é o Fabinho Soldado, que acha melhor que o Alessandro. Pô, o Alessandro é ridículo. O Fabinho Soldado é top. E para mim, o principal nome do ano é Memphis Depay. Mas o Fabinho tá na parada aí, tá? Com certeza. Tudo passa por ele. Tudo. Tudo passa por ele. Tudo tem a ver com ele. Tudo é ele. Memphis Depay. Se tratando, tô falando da vida, claro. Tô falando de futebol de Corinthians. Se tratando de Corinthians, o nome é Memphis Depay. Eu gravei um vídeo pro UOL, agora eu falei isso. Não adianta comentarista querer lacrar, o bom é o Garro, o bom não é... Não, o bom não é o Garro. O craque é o Garro, quer dizer, o craque é o Garro, não é o Depay. O craque é Memphis Depay e acabou. Ele que é diferente. Ele que mudou a história do Corinthians no ano de 2024. E eu vinha falando isso para vocês há algum tempo e não estou exagerando. Eu só vou recordar vocês de uma coisa. O Corinthians conquistou hoje a 9ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Sabe quando foi a primeira vitória dessa sequência de 9 jogos? Foi contra o Atlético Paranaense. Gente, deixa o like aí, tá? Foi contra o Atlético Paranaense. Naquele jogo, tá? Olha só o que o Memphis fez. O Memphis abriu, né? Ele abriu uma porta no Corinthians, né? Ele começou a pintar ali um quadro. Ele começou a pintar um quadro naquele jogo e hoje o gol de bicicleta contra o Grêmio foi a assinatura do quadro. Ó, Memphis, tá? O Memphis, o jogo contra o Atlético Paranaense, o primeiro da sequência de 9 jogos, o Corinthians ganhava por 2-0, deixou empatar 2-2, e o Memphis Depay, numa cobrança de falta, onde o Corinthians estava naquele jogo sentindo muito os 2 gols sofridos. Ali, para mim, foi o divisor de águas de tudo. O Corinthians poderia ali ter decretado o seu rebaixamento naquele jogo. Claro que estava muito cedo ainda, né? Estava muito cedo, faltariam ainda 8 jogos depois daquele, mas o astral, a confiança, o Memphis faz o gol, 3-2, o Corinthians ainda marca mais um gol, e a partir daquele jogo o Corinthians engatou a sequência no Brasileiro. Com um golaço do Memphis, de falta, foi um golaço, ele começa a pintar o quadro da virada do Corinthians com um golaço de falta, e hoje ele assina o quadro com um golaço de bicicleta. Memphis Depay é diferente, dentro e fora de campo. Memphis Depay, eu tenho avisado para vocês desde o início com informações exclusivas, não veio para roubar o clube, veio para trabalhar, veio para curtir. Ele veio para simplesmente querer viver, querer ter uma experiência diferente. E ele está merecendo, porque ele colheu algo ousado, ele colheu uma experiência nova, ele saiu da zona de conforto e ele está sendo feliz, está colhendo frutos. E esse golaço de bicicleta, ninguém mais merecia um gol como esse. O Memphis tem tudo para se tornar um dos maiores ídolos do Corinthians. Se ele continuar no clube, ele tem tudo para se tornar um dos grandes ídolos do Corinthians. Não só estrangeiro, não. Digo ídolo mesmo, né, no contexto geral. Porque o que ele fez hoje não foi brincadeira. Ele já era, para mim, se você pegar... Você vê como eu não sou hipócrita, né? E tá tudo cravado. Se você pegar a minha análise do primeiro tempo, eu fiz um café do intervalo, tá lá no WhatsApp, no nosso
canal de WhatsApp. É só seguir aqui no link na descrição. Eu coloquei no intervalo que o Memphis era o melhor jogador do Corinthians na partida. Porque ele era o melhor já. Cara, como ele sai da área, como ele arma o jogo. O Memphis é um camisa 10, é um 9, é um 8, é um 7, é um 11, é um Memphis. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? O Corinthians aí que venceu o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro, agora se prepara aí para a próxima temporada. Corinthians que vai com muita força aí para 2025, vai fazer contratações. A Esporte da Sorte, patrocinador master do Corinthians, quer trazer um reforço midiático aí para a próxima temporada, e é bem provável que o Corinthians tenha um timaço ainda melhor em 2025, né, fiel? E nada melhor, né, do que terminar o Campeonato Brasileiro com um gol de bicicleta do Memphis Depay aí no último gol, né, do Timão no Campeonato Brasileiro nesse ano de 2024, foi do Memphis Depay e de bicicleta, né? O Memphis Depay, que desde que chegou no Corinthians é a virada de chave, não só para ele, né, mas como para o time e também para o Yuri Alberto. Foi uma virada de chave gigantesca para o time todo do Corinthians após a chegada do holandês, que coleciona aí bastante gols e também assistências com a camisa do Corinthians num curto espaço de tempo, né? Ele caiu na graça da fiel torcida, vem visitando lugares aí da periferia de São Paulo, tudo para se conectar melhor com a cidade de São Paulo e também com o Corinthians, né? Ele que já caiu nas graças do torcedor corintiano, e a gente espera que em 2025 ele traga bastante vitória pra gente e também títulos, né? Coisa que o Corinthians precisa, não só ele, mas também todo o elenco corintiano, que deve ser reforçado para a próxima temporada. A Esporte da Sorte quer um reforço midiático assim do nível do Memphis Depay. Eles estão impressionados aí com o retorno que o Memphis Depay teve, né? E também o Corinthians apostou suas fichas na Esporte da Sorte, mesmo ela sendo alvo de investigação, né? O Corinthians segurou firme aí a mão da Esporte da Sorte, e a Esporte da Sorte tem aí como isso uma forma de gratidão para o Corinthians, tentar aí uma contratação junto com o Corinthians de um reforço midiático no estilo Memphis Depay. Qual seria esse jogador midiático, Fel? Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe a semana de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!